Hoje vamos conhecer um pouco das ações do Instituto Azusa, uma instituição que tem como objetivo a realização de eventos internacionais voltados para educação, esporte, lazer, cultura, intercâmbios e a promoção de negócios entre o Brasil, o continente africano e outras nações. Eu tenho o prazer de receber o reverendo Sérgio Melo, presidente da organização. Sérgio, muito obrigado por ter vindo. Para a gente começar esse papo, vamos entender o que é realmente Azusa, né? Pelo que eu sei, isso tudo começou nos Estados Unidos, é um movimento de avivamento, um movimento pentecostal, é isso? É um prazer estar com você, Ricardo, e com todos os seus telespectadores. Isso, em 1906, aproximadamente, surge nos Estados Unidos, sob a liderança de um negro, cego de um olho, chamado William Seymour, o movimento pentecostal. Esse homem... Movimento pentecostal, só para a gente esclarecer, para quem não sabe do que se trata, exatamente seria o batismo com o Espírito Santo, as curas, é isso? Exatamente. É uma linha doutrinária onde envolve os dons espirituais, de falar em línguas estranhas. Profecias também. Então, esse movimento, ele surge a partir do reavivamento da Rua Azusa. E a nossa igreja, que é a Church of God in Christ, em português, Igreja de Deus em Cristo, ela cooperou com William Seymour nos seus trabalhos. William Seymour, um homem negro, e pela cor da sua pele, ele foi tolhido de estudar na sala de aula junto com os brancos. E esse homem, ele passa então a estudar no corredor da sala de aula e pela fresta da porta ele aprendia acerca da teologia. E foi esse o homem que Deus usa, neto de escravos, para formar essa base da igreja pentecostal, hoje com cerca de 600 milhões de pentecostais no mundo inteiro. E daí então é formado nos Estados Unidos a primeira igreja pentecostal devidamente organizada, que é a Church of God in Christ, a mamãe das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E é interessante que esse movimento começou com um pastor negro, mas ele agrupava brancos também. Exatamente. E daí o porquê das Assembleias de Deus, né, terem na época se desligado da nossa igreja, porque os pastores das Assembleias de Deus eram todos membros da Igreja de Deus em Cristo, liderado por um pastor chamado Charles Mason, que é o fundador da minha igreja. E devido a problemas de preconceito raciais, as leis que impediam os brancos de andar nas mesmas calçadas que os negros, que impediam os negros de andarem nas mesmas calçadas que os brancos, e assim no transporte, esses pastores, cerca de 300 pastores brancos, saem da nossa igreja e realizam, né, e fundam a igreja tão bem conhecida no Brasil e mundialmente chamada por Assembleia de Deus, né? E houve, ao longo dos anos, uma separação muito grande. Deus mostrou o caminho certo, que seria a união, e veio o homem e dividiu. Exatamente. Mas, coisa de 6 anos atrás, nós tivemos o centenário da Azusa, e nós tivemos uma cena muito bonita nessa festa, onde a liderança das Assembleias de Deus branca puderam participar, lavar os pés da liderança da Igreja de Deus em Cristo, e um lavando os pés dos outros com pedido de perdão, de humildade. E isso foi mundialmente falado e nós pudemos festejar, né, enfim, né, o ajuntamento amistoso
de ambas denominações. Agora, esse fato também contribuiu para que tivesse nos Estados Unidos as igrejas negras, né? Acho que aí que surge isso, né? Isso. E são igrejas que vêm a doutrina acompanhada de uma discussão, né? De uma discussão racial, de uma luta pelos direitos civis, né? Exato. A gente vem, aí tem o pastor Martin Luther King, quer dizer, vem toda uma denominação politizada, com um discurso político, né? E, diferentemente, no Brasil, a gente percebe que isso não acontece. Uma coisa desvinculada da outra, né? Nós temos a doutrina religiosa, mas ela não vem vinculada a um discurso político racial. Hoje a gente até tem uma discussão política dentro da igreja evangélica, mas que é outra coisa, que são a chamada bancada da Bíblia e tal, que é considerado um movimento aí, conservador, de ultradireita, enfim. Mas essa discussão dentro da igreja, do papel e do lugar que esse membro ocupa, da sua identidade e da sua autoestima, isso não é feito. Dentro da denominação que o senhor é reverendo, isso acontece? Veja bem, a nossa igreja nos Estados Unidos, ela é a maior igreja de negros hoje, nos dias de hoje, com aproximadamente cerca de 8 milhões de membros. Estamos atuando em 57 nações. A nossa igreja, ela foi palco do último sermão do Dr. Martin Luther King. Isso aconteceu num domingo, onde ele pregou na sede da nossa igreja em Memphis, Tennessee, e já no dia seguinte foi assassinado. A nossa igreja, ela teve a felicidade de poder dar apoio intrinsecamente nessa luta que o Dr. Martin Luther King teve que enfrentar para que os negros se soerguessem naquela nação. Com relação ao Brasil, há uma grande dificuldade, porque quando houve a Guerra da Secessão do sul dos Estados Unidos contra o norte, o sul escravagista e o norte abolicionista, o sul perde essa guerra. E aqueles que viviam de mão de obra escrava faliram e tiveram que escolher países que ainda escravizavam para poder montar suas empresas. Então, pastores brancos, empresários, que participavam da Ku Klux Klan, esses homens que punham fogo nas igrejas, martirizavam os negros, por uma ideologia teológica onde o negro ele é amaldiçoado, vieram todos para o Brasil e formaram suas denominações aqui. E ao chegar aqui, incutiram na cabeça dos brasileiros que tudo que é do negro é diabólico. Isso que o senhor está me dizendo é muito sério. O senhor está me dizendo que a raiz dessas denominações brasileiras foram formadas por pastores que eram A grande maioria das e igrejas tradicionais americanas, quando aqui vieram, com certeza, eles vieram com essa doutrina, né? que ensinavam nos Estados Unidos, e daí o porquê nos Estados Unidos houve essa separação, por causa dessa chamada doutrina, né? Onde eles achavam que os negros eram malditos. E quando chegam aqui no Brasil para formarem suas empresas no campo, montaram suas cidades, as suas igrejas, e os negros não tinham como ter acesso à palavra de Deus como os negros na América tiveram. E ao chegar eles aqui no Brasil, tiveram também mais um outro problema, né? Que seria a inserção do negro dentro das igrejas. E eles não queriam comprar essa briga dos negros tão pouco, porque os índios não davam uma mão de obra como que os brancos desejavam.
Então havia uma grande luta e nisso a Igreja Católica é que abraçou os negros. E hoje você vê em várias igrejas católicas um culto onde se cultua os deuses africanos e também os deuses da Igreja Católica, não é? Então até os dias de hoje você vê, principalmente na Bahia, cultos onde os padres chamam os líderes de matrizes africanas para cultuarem. Mas nas igrejas protestantes, isto não existe. E o que acontece é que com o passar dos tempos, o crescimento das igrejas, os negros acabaram se convertendo ao Evangelho. Atualmente somos 12 milhões de negros evangélicos no nosso país. Isto mostra que a maior religião de negros é a religião evangélica, sendo que 8 milhões desses negros são pentecostais. Agora, o que o senhor me diz das igrejas evangélicas, da doutrina da igreja evangélica demonizar a cultura e as religiões afro-brasileiras? Isso daí é uma vergonha, né? É algo que requer desculpas por tudo isso que se ensinou. Nós temos casos de crianças irem às escolas dominical pela manhã e receberem lições que o coração branco é o coração que pertence a Jesus e o coração negro é o coração do diabo. Nós temos relatos de mães que após uma escola dominical viu seu filho esfregando os braços com uma bucha para se tornar branco por aquilo que aprendeu. Então, há muitas coisas ruins que, de forma não intencional, no subconsciente, daquele ensinamento que receberam, pairando sobre as igrejas brasileiras. E é esse o meu trabalho. É um trabalho que começou com o meu sogro, reverendo Rubens dos Santos, pastor batista, e durante 32 anos ele pastoreou a Igreja Batista, e sempre pregando contra a discriminação racial. Ele foi o primeiro grande líder no Brasil a tratar desses assuntos. E meu sogro, ele se reavivou, tornou-se pentecostal e fomos convidados a sair da Igreja Batista na época. Convidados. E isso é muito educado. Meu sogro foi para os Estados Unidos e lá conheceu a Igreja de Deus em Cristo, né? E junto com ele, eu sou músico, nós demos início a essa denominação com 8 pessoas em São Paulo. E hoje temos algumas igrejas no Brasil, lideradas por bispos americanos, né? E superintendentes. São vários superintendentes em todo o Brasil e eu sou um desses superintendentes. E na minha igreja, para que não a tornasse uma igreja de negros, porque seria um absurdo, porque Jesus não faz acepção de pessoas, nós tomamos a decisão de criar um departamento chamado Azusa, e esse departamento é que cuida das questões raciais, dos eventos voltados à população negra no Brasil. Então a gente vai falar muito ainda sobre o Azusa, mas no próximo bloco. Eu vou para o intervalo, mas é jogo rápido. Fique com a gente, hein? Estou conversando com o reverendo Sérgio Mello, presidente do Instituto Azusa. Reverendo, no bloco anterior a gente ia começar a falar sobre o Instituto, mas para a gente dar início a essa conversa, vamos assistir aqui um trechinho. Eu tenho uma coisa para você. Uma coisa que você nunca viu. Não tanto a questão black music, mas o que a Azusa
vem desenvolvendo no Brasil. Legal. Nós somos parte da maior igreja de negros dos Estados Unidos. Bacana. E essa igreja vem com a Azusa no Brasil, desenvolvendo um trabalho com toda a população negra em São Paulo, né? Iniciando-se aqui, né? Então hoje pela manhã nós tivemos um seminário para 400 pastores negros, dando suporte, tratando dos nossos assuntos, e à noite, como sempre, a música não pode faltar. Como é que estão as coisas, junto com os meninos, junto com a turma toda, aqui no meio dos irmãos, adorando a Deus, com o dom que Deus deu a vocês, que é uma bênção. Como é que é esse sentimento? Cantar para Deus, velho, acima de tudo, assim, além de cantar para CD, para show, enfim, para Deus. É diferente para vocês isso? Para Deus é outra unção, né? É outra unção. É muito. A gente já gostava de cantar. Agora, cantar para exaltar e glorificar o nome santo de Jesus é um prazer da nossa vida. Animado, hein? Fiquei sabendo que o senhor canta, dança. Turma, tudo, sim, é claro. Aprendi isso com os negros na América e me tornei um cantor de blues. Nós temos uma banda chamada Azusa e usamos essa banda para tocar nas igrejas e também aproveitamos falando contra preconceito racial, além da pregação da palavra de Deus. Dá para você dar uma palhinha no blues aí? Um pouquinho só para a gente sentir como é que é? Yes, yes, oh, oh, yes, yes, oh, yes, yes, Lord. Sim, Senhor. Olha, tá me dando vontade de conhecer essa igreja, hein? Poxa, vai ser um prazer. Mas como é que funciona na prática o trabalho do Instituto, né? Eu sei que vocês são bem mobilizados e tal, procuram fazer aí ter um trabalho voltado para negócios, para intercâmbio. Como é que funciona isso? Exatamente. O Instituto Azusa, ele, de início, como falei, ele tornou-se um departamento da nossa igreja. Uhum. E o fato é que isso começou a ter um crescimento tão grande que a gente passou a ter dificuldades de captação de patrocínios, né, para um evento evangélico gospel, né. Nos Estados Unidos é comum empresas como Coca-Cola patrocinar, mas aqui no Brasil, com o nome da igreja, nós tivemos algumas dificuldades. Então esse departamento teve que tornar-se um instituto, para que nós pudéssemos assim ter uma linguagem com os patrocinadores. E com isso, o trabalho começou a crescer tanto que tornou-se um trabalho mundial. E eu comecei a fazer algumas viagens para Londres, visitando africanos, também Alemanha, América Central, América do Sul, vários estados nos Estados Unidos e principalmente no continente africano, onde eu sou líder e pai espiritual de muitos africanos. E na África, a gente começou também a desenvolver eventos onde nós demos início a um trabalho chamado Home in Fire, que é uma rede internacional de pastores, e nós estamos conseguindo com essa rede não só unir os pastores negros, como também trazer a igreja para esse trabalho e para esta luta contra o preconceito racial. E começamos então a trazer os pastores negros de África, de todas essas nações, Chile, para virem para os nossos eventos no Brasil.
e também levar pastores brasileiros, lideranças brasileiras para os nossos eventos no exterior. E as nossas cruzadas, ela tem o fundo musical sempre com a música negra. Falando nisso, o senhor me trouxe esse DVD aqui. Isto. Esse DVD é da igreja, desse ministério? Esse é um evento que foi feito nos Estados Unidos, eventos que a gente sempre participa. E aí há pessoas de várias igrejas, mas essencialmente é um evento black, é um evento negro, né? E o que você vai assistir aí é o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então nós temos trazido muitas lideranças americanas, africanas, com as suas músicas, e é o que nós desejamos fazer no Rio de Janeiro agora em novembro. Precisamos muito da sua ajuda para que esse evento seja um evento maravilhoso. Saindo daqui do Rio, eu estou indo para a África, porque a nossa intenção lugar da África, né? É para Angola, e a nossa intenção é estar trazendo a Orquestra Sinfônica do Congo aqui para o Brasil, né? Então as lideranças do Congo têm também igrejas em Angola e os meus contatos é tudo via Angola, né? Então nós queremos trazer essa orquestra para o Brasil, queremos trazer essa rapaziada que sempre estão nos nossos eventos. Nós temos cerca de 20 bandas gospel, black, acoplada ao nosso projeto, que sempre participam cantando e dando brilhantismo no nosso trabalho. E a nossa ideia é trazer essa orquestra, formar esse grande coral, né, para que nós possamos, em novembro, que é o mês da consciência negra, realizar um grande evento aqui no Rio de Janeiro e mostrando um pouco da nossa cultura negra, né? Porque aqui no Brasil acontece uma coisa muito interessante. As religiões chamadas matrizes africanas, né, que têm trazido a cultura africana para o Brasil, eles têm cuidado muito daquilo que se refere ao negro africano. E, de uma certa forma, muitas pessoas pensam que tudo que se refere ao negro, como as vestimentas, a própria cultura africana, está relacionada somente aos cultos africanos. Mas essa mesma cultura, ela também está dentro das igrejas evangélicas, né? E vai ser muito interessante a vinda deles aqui, para que líderes africanos aqui, de religiões de matrizes africanas, também sejam contemplados, estejam conosco, né? Curtindo um pouco desse momento único, louvando a Deus, né? E ressaltando essa questão da discriminação racial em nosso país. Então, você estava falando, eu estava aqui pensando, como que vocês administram esse conflito? Porque no Brasil, se tem um conflito, né, da comunidade evangélica com as manifestações afro-brasileiras, com as religiões matrizes africanas. Inclusive, por exemplo, a gente tem nas escolas a Lei 10.639, né, que é o ensino da África e da cultura afro-brasileira no currículo escolar. E assim, eu já conversei, já entrevistei diversos professores, e a maior resistência que eles têm são os pais evangélicos, porque acham que estão ensinando macumba para as crianças na escola e tal. E aí, como que dentro dessa cultura que nós temos, essa cultura evangélica no Brasil, de demonização de tudo que é afro-brasileiro, porque você pode simplesmente falar da cultura afro-brasileira e não necessariamente religião. Você pode falar dos orixás enquanto mitologia, né? Assim como você fala da mitologia grega, né? Mas aqui tem essa confusão, né? As pessoas já ligam logo à religião e que é algo que não é de Deus, que é do demônio e tal. Como é que vocês lidam com isso, uma vez que vocês
vão fazer um trabalho na África. Outra crítica muito grande é que as igrejas evangélicas estão colonizando, né, os irmãos africanos, porque estão destituindo-os da sua cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso não é uma verdade, né? As religiões, as lideranças de matrizes africanas são grandes lutadores pela causa negra no Brasil. Eu lido muito com escolas. Os nossos eventos, geralmente as universidades, as escolas fecham para ouvir as nossas palestras. São 3, 4 mil alunos envolvidos nas nossas palestras. Se o Brasil aprender a separar cultura de religião, nós vamos ter um bom caminho pela frente. Porque você imagine dar abertura para um pastor pregar a sua doutrina e não dar abertura para um pai de santo, um muçulmano. A igualdade, ela tem que ser para todos. Então a escola é um lugar de aprendizado e aprendizado cultural. E de tolerância, né? Aprender a tolerância. Acima de tudo, tolerância, correto? Respeito. Então, se os evangélicos saber respeitar esse ambiente escolar, né? Não levando a palavra, né? Isso aí é uma coisa muito profunda, né? Porque a igreja ela tem esse mecanismo. Mas se respeitarmos o ambiente escolar para que seja um ambiente técnico, os católicos também, os espíritas, os judeus, os maçons, respeitarem esse ambiente, então o que vai sobrar? É a cultura. E o que tem que ser aqui no Brasil, separado da cultura? É a religião. Então quando você fala que os evangélicos na África, né, estão tirando a doutrina africana, isto é motivo de muita piada para todos os africanos. Você tem países como o Congo que 90% são cristãos. Eu participo de reuniões em Angola, onde 300 mil negros participam. Em Angola, se alguém for fazer algum tipo de serviços das religiões de matriz africana numa encruzilhada, é preso. E isso não é uma autoridade que vem da igreja, vem do governo. Então, quando nós saímos do Brasil e visitamos realmente a África, nós vamos perceber que a África, desde a sua raiz, tem a sua religião cristã, mas também tem a sua própria cultura e que está dentro das igrejas. Pastor, esse é um assunto que a gente ficaria aqui horas e horas. Sim, é muito rico. É muito rico, um debate muito importante e necessário. Mas eu queria, das suas mãos aqui, queria te agradecer pelo trabalho que você faz, porque é extremamente importante que a gente esteja aqui espalhando o amor. Amém. A solidariedade e a tolerância. Porque é isso que importa. Isso. Né? E é isso que você está fazendo. Parabéns por isso, por nos representar dessa forma. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para todos os líderes religiosos aqui do Rio de Janeiro, quer pastores, senhores que participam da religião de matrizes africana. A tolerância e o amor é tudo para que uma sociedade cresça em comum acordo. Que Deus os abençoe. Que assim seja. Eu conversei com o reverendo Sérgio Mello e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A gente brigava desde os anos 80 para tentar chegar na televisão. A gente queria chegar na televisão, nunca conseguia. Agora tem essa possibilidade, então vamos aproveitar desse mídia, vamos fazer isso valer.